Boa noite. Vamos começar adorando nosso Deus. Nessa noite a gente tem a oportunidade de fazer isso em conjunto. E a gente decide, né, enquanto servo de Deus, enquanto filho dele, a gente decide adorá-lo em todo o tempo. E que você possa fazer isso, declarar para ele. Essas duas canções que a gente vai cantar aqui são para dizer mesmo que a gente ama o nosso Deus e que ele é a nossa única razão, a nossa única esperança, principalmente nesses tempos de crise, tempos de dificuldade, que a gente possa declarar isso, não só com a nossa boca, mas onde você estiver aí, você pode se derramar na presença dele, se colocar declarando isso mesmo, que ele é santo. Nós temos a oportunidade de declarar e adorar a Deus na santidade dele, apesar de nós. Ele é santo, ele recebe a nossa adoração. Te adoramos, Senhor. Eu te amo, ó Senhor, de todo o coração. Meu refúgio, protetor, a minha salvação. Mais uma vez, eu te amo, ó Senhor, de todo o coração. Meu refúgio, protetor, a minha salvação. A única razão do meu louvor, debaixo de tuas asas sempre estarei. Nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de ti. Nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão nos separar de ti. Amém. Te adoramos, Senhor. Só o Senhor é digno da nossa adoração, único. Eu te amo, ó Senhor, de todo o coração. Meu refúgio, protetor, a minha salvação. Eu te amo, ó Senhor, de todo o coração. Meu refúgio, protetor, a minha salvação. A única razão do meu louvor, debaixo de tuas asas sempre estarei. Nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de ti. Nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão nos separar de ti. Aleluia! Declare a Ele que Ele é santo. Adore a Deus dizendo que Ele é santo. Santo, 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 santíssimo é o Senhor. Santo, santo,
aleluia. Santo, Santo, Santo. Mais uma vez. Santo, Santo, Santo. Nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão nos separar de ti. Nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão nos separar de ti. Amém. Nossa salvação está em ti, Senhor. A igreja do Senhor canta Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A nossa igreja, a igreja do Senhor anseia pela volta do nosso Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor, só o Senhor é digno. Tu és digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia, aleluia. Tu és a minha luz, tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Confiamos no Senhor Jesus, só o Senhor é nosso Deus. Aleluia. Nós vamos cantar desse amor para sempre. Nós vamos agora ter um vídeo que a gente fez com a participação de mais irmãos da igreja também. Você também pode continuar adorando a Deus também de casa. Cantarei desse amor para sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor. Eu abrirei o coração, deixando a dor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exultar, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu Pode jogar. Oi? Pode jogar. Para um pouquinho aí o som. Bom, gente, a gente fez esse vídeo para ver se a gente conseguia reproduzir um pouco a sensação da gente cantando em comunidade, né? Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai partir para a palavra, a gente vai conversar um pouco aqui sobre o tema que a gente vem desenvolvendo. Quem está acompanhando a gente sabe que o tema que a gente vem desenvolvendo é o tema do Reframe, né? Que é aquela série que fala um pouco sobre como nós, cristãos, nos enquadramos no Evangelho hoje em dia e a dificuldade da gente lidar com o mundo e com as diferenças que
a gente acaba enfrentando no dia a dia. Puxa o tema para a gente aí. O tema nosso de hoje vai ser exilados, estrangeiros ou embaixadores. Como o Evangelho define você? Eu procurei uma imagem para a gente poder pensar um pouco nela, vocês devem estar vendo ela aí agora do lado do vídeo, que é a imagem de um imigrante, de um estrangeiro. É muito comum da gente ver esse tipo de imagem em filmes americanos, onde a gente encontra às vezes indianos ou asiáticos nos Estados Unidos, trabalhando num supermercado, num balcão, ou numa situação dessa. Ajuda um pouco a gente ter uma ideia do sentido que a gente vai usar a palavra exilados ou estrangeiros hoje. Então eu queria que vocês mantenham essa imagem na cabeça e depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. O primeiro ponto que a gente vai desenvolver é o ponto do grande ministério da reconciliação. E a gente vai ler o texto de 2 Coríntios, de 5, de 17 a 20. Então vamos lá, vamos ler? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo o mundo, consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Vamos orar para a gente começar? Ó Deus amado, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque tanto nós da Conviva, como tua igreja espalhada na terra, tem sido cuidada, tem sido protegida pelo Senhor, Pai. Mesmo em tempos de medo, tempos às vezes de pandemia, como a gente está vivendo agora, a gente pode sentir o teu cuidado, a tua direção, a gente pode sentir que o Senhor nos guarda e que nenhum mal pode nos atingir, porque verdadeiramente o Senhor cuida de nós, porque verdadeiramente o Senhor nos protege e o Senhor nos guarda. Te peço que nessa noite o que for falado aqui seja uma palavra que venha da boca do Senhor e que pelo Espírito Santo de Deus, na tua igreja, em cada uma das casas que estão reunidas, Pai. E que possa haver entendimento da tua palavra, e para que esse entendimento traga para nós alegria, paz e manifestações dos dons do teu Espírito, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Bom, todos nós que cremos em Cristo somos nova criatura. Pode voltar uma tela, Daniel? Pode deixar, depois a gente passa. Todos nós que cremos em Cristo somos nova criatura, o que significa que não mais servimos à escravidão do pecado e do juízo. Foi isso que a gente leu no texto de Coríntios. E nesse texto, Paulo está falando aos Coríntios isso, que através de Deus, vindo de Deus, Jesus nos reconciliou com ele e com Deus, e nos deu um ministério, que é o ministério da reconciliação. Agora então, para nós, tudo se fez novo. Deus em Cristo escolheu por sua misteriosa graça não nos imputar os nossos pecados. Ele nos deu um dom, uma missão de comunicar a todos que crerem em Jesus para também se reconciliar com Deus. Se a gente for ver na parte final do versículo, ele fala de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Ou seja, Deus nos usa para rogar. E a gente fala, rogamos da parte de Cristo, que vós, ou seja, que as pessoas que a gente lida, que a gente convive, se reconciliem com Deus. Ele nos deu esse dom, ele nos deu essa missão. E esse deve ser o centro de nossas vidas. Mas parece que a vida, os problemas, o trabalho, a busca de sustento de cada dia, cada um no seu emprego. Eu trabalho com publicidade, Xande, que está aqui, trabalha na prisão como guarda, Vaguinho trabalha dando aula, cada um no seu dia a dia vai tirando da gente o foco de nossa missão principal. E a sensação é que a gente vai ficando fora do eixo, a gente perde um pouco o norte, porque no dia a dia a gente tem que fazer as coisas do dia a dia. E essas coisas nos parecem, às vezes, diametralmente opostas ao que a gente deveria fazer. A missão que Jesus dá para a gente, ou a essa obra de reconciliação. Nós nos sentimos
viver em um mundo onde nossa fé não se encaixa muito bem. Então, somos tentados a ir para dois extremos. Um deles, esquecer de nossa fé, ou outro deles, nos afastar da vida cotidiana. Ou seja, a gente é tentado a pensar que ou a gente tem que ir para um extremo de viver completamente a questão da fé, ou a gente tem que ir para outro extremo, que é o extremo da gente tentar viver simplesmente a nossa vida e esquecer das coisas da fé. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso dividido no dia da semana, tá? No domingo a gente vai na igreja, aí fica o dia de Deus e tal, e você vive a vida da fé e depois você vai e volta para sua vida cotidiana. Ou nós negamos a cultura de nossos dias, ou negamos a fé que nos inspira. E a gente vai vivendo dividido nessa balança, a gente tem essa sensação de que a gente está dividido. E a gente vai falar um pouco sobre isso agora e tentar aprofundar nessa perspectiva de sermos exilados, estrangeiros, como imigrantes que vivem num país estranho. Pode passar a tela. Bom, o segundo ponto que a gente vai falar disso é de Daniel e a vida no exílio. Pode voltar para a tela de Daniel. Esse quadro é um quadro do Rembrandt que tenta descrever um pouco o quadro de Daniel. Daniel é um personagem bíblico que é levado ainda criança, exilado para a Babilônia. E é muito interessante porque nessa história o povo babilônico pegava os mais sábios das terras que eles conquistavam e traziam para poder fazer parte do governo, para de alguma forma misturar as culturas. O povo babilônico descobriu que isso era uma arma de guerra, você tentar sincretizar culturas, trazer aquelas culturas para essa cultura vigente. E Daniel se vê no meio a isso. Vocês vão ver nessa imagem aí, é muito interessante, porque mostra um rei poderoso com atitude completamente orgulhosa, e Daniel subserviente, Daniel lidando como aquele que não tem poder de se impor culturalmente. Ou seja, Daniel nesse retrato, ele é um exilado, ele é o estrangeiro. Lembra de novo da imagem do imigrante nos Estados Unidos, que a gente vê muito no filme. Ele está ali, ele é humilde, ele está ali fazendo um trabalho normalmente humilde e tentando se encaixar naquela nova cultura, aquelas novas regras. Ele não pode ser exuberante na sua cultura original, agir, se vestir, ele vai procurar se vestir com as roupas daquele país, ele vai procurar se adaptar àquela cultura, àquele exílio, àquele lugar que ele está. E aí eu queria que a gente tivesse essa imagem de Daniel. Daniel fez isso, ele se adaptou, ele se negou a algumas coisas, se incorporou às outras, estudou a matemática, estudou as ciências dos babilônicos, se tornou versado, ele começou a entrar e entender aquela cultura sob um ponto de vista de dominação, e fazendo isso da forma que Rembrandt retrata nesse quadro, e é interessante você dar uma olhada nisso, para você poder pensar nisso. Vamos passar para o próximo slide. É muito interessante porque Pedro, ele na carta de Pedro, ele fala para os cristãos daquela época. Imagina que a igreja estava começando, ela estava começando a acontecer. E nesse momento que a igreja estava começando a caminhar, né, a igreja de Cristo, Pedro vai e escreve carta para aqueles que estavam naquelas cidades ali, espalhados por aquelas cidades. E olha o que ele fala, de 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. É muito interessante a gente pensar nesse contexto, porque o que ele está falando é que aqueles cristãos, mesmo os que nasceram nesses países, eles estão como estrangeiros, eles estão como exilados, eles estão espalhados nessas cidades, vivendo dentro dessas cidades. E aí Pedro começa a trazer um ponto de vista de que a partir do momento que a gente nasce de novo, que é o versículo inicial, a gente tem um novo nascimento e a gente tem uma nova nacionalidade. A gente passa a ser cidadão do reino de Deus, que ainda não é completamente, mas já começa a ser, conforme as palavras de Jesus. Portanto, esses cidadãos, eles se tornam estrangeiros. Eles são estrangeiros dispersos por todo o mundo daquela época. Seguindo, em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 11 a 12, olha como é que ele continua. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores,
glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Então, o que Pedro está falando é, sejam como esses imigrantes, trabalhem, façam as coisas que lhes são delegadas, façam com observância, com cuidado, com respeito, com honra, de maneira correta, vivam a vida de vocês, de forma a vocês darem exemplo dentro disso, como estrangeiros em terra alheia. Pode deixar o texto, viu? A vida no exílio como forasteiros não é exclusividade dos nossos dias, como vemos nos versículos lidos. Somos exilados, estrangeiros do reino de Deus, enviados ao tempo e mundo em que vivemos. O dilema de levar nossas vidas e comunicar nossa missão em um mundo hostil à nossa fé sempre existiu. A diferença é que hoje nós temos a ilusão que vivemos em um país nominalmente cristão, de maioria cristã. Isso tira de nós a percepção real da situação. Acreditamos por algum motivo que fazemos parte da maioria e aos poucos vamos perdendo a capacidade de perceber que as atitudes do reino de Deus são mais importantes do que os números das pesquisas sobre confissão religiosa. O que a gente precisa entender é que não importa quantas pessoas se digam cristãs, não importa se são católicas, pentecostais ou tradicionais. Deus não tem compromisso com bandeiras religiosas. E Cristo não tem compromisso nem mesmo com o cristianismo. Passa para a tela 4. No livro de João, Jesus vai falar assim. Jesus respondeu e disse-lhes, olha só que interessante. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O que define o cidadão do reino não é sua denominação religiosa. Não é se ele se diz cristão ou não se diz cristão. Mas é quando alguém ama a Cristo, guarda a palavra de Cristo, portanto a pratica ou tenta a praticar. Deus ama essa pessoa e Jesus se manifesta através de nós. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, muitas vezes, por a gente estar no mundo pós-cristão, né, onde a gente tem um país de maioria cristã, católica ou evangélica, a gente tem a impressão que a gente não está no mundo hostil, que a gente não está no mundo estrangeiro. Mas tão logo a gente vai para o dia a dia, a gente vai percebendo que, na verdade, essa prática do evangelho, essa prática do reino não está nas pessoas que se dizem cristãs. Então, isso que dá para a gente a sensação de exílio, a sensação de que a gente não pode ser cristão e conjugar com com as coisas que a gente vive. Porque embora a gente viva num país nominalmente cristão, a gente percebe que isso não está acontecendo. Jesus, em suas palavras, declara um compromisso com aqueles que guardam a sua palavra. Não precisamos de um senso apurado de observação para perceber que mesmo em um país de grande confissão religiosa cristã, como é o Brasil, não são tantos que guardam a palavra de Jesus. Portanto, devemos perceber que vivemos no exílio, como forasteiros. Nossa vida precisa sim se adequar à terra estrangeira que habitamos. Somos cidadãos do reino de Deus desde que nascemos de novo. Amamos nossa pátria celestial, mas não podemos regressar a ela no momento. Pode passar a próxima tela. O próximo ponto que a gente vai ver é o seguinte. Precisamos viver conforme a autoridade de Deus. Isso é muito interessante porque quando a gente observa o exílio do povo judeu na Babilônia, a gente tem um salmo que fala como que o povo judeu se sentia. Esse povo era o povo de Deus e estava no momento de escravidão, estava exilado. E como que esse povo se sentia? Isso é muito interessante. Vamos lá no Salmo 137, de 1 a 4. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Percebe que nesse salmo existe uma indagação do povo de Deus, extremamente chateado com aquela situação. E eles estão presos. E se você seguir o salmo, vai mostrar como que o coração deles clamava a Deus por libertação. Eles estavam vivendo no exílio, eles estavam vivendo em terra estrangeira, eles estavam cativos. E o coração deles clamava por voltar por sua pátria celestial.
E por isso eles cantavam, e por isso eles se revoltam quando aqueles que os destruíram falavam, cante pra gente, alegre a gente. Se a gente para e pensa, é um pouco o que a gente sente às vezes. O Salmo 137 descreve onde estava o coração dos israelitas durante o exílio. Sua saudade de sua pátria e de seus valores. Eles clamavam de Deus uma solução política que resolvesse todos os seus problemas. Como nós, eles estavam divididos em seus corações. Naturalmente, surgiram profetas dispostos a profetizar o que eles queriam ouvir. Mas Jeremias traz uma palavra de Deus para eles. E aí, na próxima tela, a gente vai ver Jeremias 29, de 4 a 7. E Jeremias diz assim, Jeremias vai trazer uma palavra de Deus nesse sentido. E ele diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres, e gerais filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos. E daí vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Olha que interessante, a palavra de Deus para aquele povo exilado, cativo, não é uma palavra de libertação. Não é uma palavra para que eles seriam imediatamente libertos daquele cativeiro, mas é uma palavra para que eles fiquem lá. Eu estou colocando vocês lá. Olha só, ele fala, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Quem colocou o povo de Deus na Babilônia foi Deus. E ele está dizendo isso para o povo. Portanto, vivam, trabalhem, façam as coisas que vocês têm que fazer. Eu sei da dor de vocês, eu sei que vocês estão exilados, eu sei que vocês são estrangeiros, mas façam o melhor com o que vocês têm na mão. A autoridade que os dominavam não era a mão de Nabucodonosor, o rei, mas era a mão de Deus, que colocou a autoridade sobre eles de Nabucodonosor. E os profetas que profetizavam mentiras sobre a libertação. O restante do texto de Jeremias fala sobre isso. Eles eram agentes da mentira e do diabo. É muito interessante a gente pensar isso, porque nós vivemos num contexto, como eu disse anteriormente, de exílio. Nós vivemos em terra estrangeira, de cultura estrangeira. E dentro do contexto que a gente vive, a gente é tentado a querer nos libertar e nos tornar pessoas que vão viver exclusivamente para uma vida de fé ou coisa desse tipo. Mas, na verdade, muitas vezes Deus está falando com a gente. Vivam. Como no texto de Pedro. Deem testemunho. Sejam os melhores dentro do que vocês estão fazendo, em sua profissão. Lá, Xande, lá no presídio. Vaguinho sendo professor. Cada um fazendo o que faz. Porque eu coloquei vocês aí. Enquanto vocês estão aí, vocês têm que honrar sua condição de estrangeiro. Vocês têm que respeitar a regra, as leis, a política dessa terra que vocês vivem. Vamos abrir em Pedro. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, o texto diz assim, no versículo 11: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que fala mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós observem. Nós estamos em situação semelhante. Deus quer que vivamos nossas vidas. Trabalho, dívidas, filhos, divórcio, família, negociações, política. Tudo faz parte da vida em terra estrangeira. Como cidadãos estrangeiros, temos o dever de respeitar e de participar dos deveres dessa condição. As regras que regem esse mundo são a autoridade de Deus sobre nós. Ou seja, as regras do trabalho, das negociações, de pagar as contas, de negociar, de chegar na feira, negociar preço, de tentar ser um cidadão que obedece às regras, às leis, de votar.
Num país livre e democrático igual o nosso, as regras de poder se filiar democraticamente, pleitear um cargo, militar politicamente. Ou seja, em tudo isso, a gente pode fazer como cidadãos estrangeiros, se esse reino permitir, que é o Brasil permite, mas desde que a gente entenda que sobre nós existe um peso maior do que a lei, que é o peso de Deus, que está sobre nós. Ou seja, existe uma diretiva, uma direção que é muito mais poderosa. Jesus nunca prometeu que seria diferente. Ele nunca disse que tiraria de nós esse fardo. A cruz de Cristo nos tira o fardo do pecado e do juízo. Através de seu perdão, podemos ser espiritualmente livres da condenação, da falência espiritual, mas não da vida e das aflições da vida. No livro de João, de 16 a 33, Jesus diz o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse texto é muito poderoso para a gente poder entender que a mensagem de reconciliação, que a gente leu lá no início, tira de nós o peso do pecado, nos livra do peso do juízo, nos torna livres para proclamar uma reconciliação com Deus, nossa com Deus. Mas ele não nos livra das aflições que a gente vai viver no mundo, das dificuldades que a gente vai viver no mundo. Então a gente precisa perceber, como estrangeiros em terra alheia, com uma missão, que a gente precisa de viver dentro daquela terra, a gente precisa de lidar com as questões daquela terra dentro dessa perspectiva, de que a gente vai passar por dificuldades dentro dessa terra. Pode passar o próximo slide. Aí nós vamos entrar agora em um outro tema, como que funciona a igreja dentro desse contexto de estrangeiros. Nós entendemos até agora que a gente é estrangeiro numa terra alheia. E o que a igreja é numa terra alheia? O que a igreja é? Bom, igreja vem do termo eclésia, que era um termo muito usado pelos governadores romanos. Quando César queria definir alguma coisa, ele convocava uma eclésia, juntavam todos os cidadãos romanos e formavam uma comunidade que tinha um poder social e tinha um poder de autoridade por aquele povo em si. E aí é muito interessante a gente perceber que a igreja começa a ter esses dois poderes, um lugar de acolhimento e de autoridade. Dentro do primeiro contexto, a gente vai perceber o seguinte, que na igreja a gente consegue sentir ou perceber a sensação da casa. Imagina de novo esse estrangeiro que está lá vivendo nos Estados Unidos, não sei, ele é indiano. E ele vai na embaixada da Índia. E lá na embaixada da Índia ele vai encontrar o mobiliário da Índia, o jeito da Índia, a bandeira da Índia, a comida da Índia. Pessoas com a cultura indiana. Ele vai se sentir em casa. Ele vai ser fortalecido pelo contato humano e pelo contato cultural. Na igreja aqui, nós reunidos, mesmo online, é onde a gente pode compartilhar essa sensação. A gente pode se sentir numa sensação de comunhão com outros habitantes do reino, outras pessoas que têm aqueles mesmos valores. Dentro da igreja você se recarrega espiritualmente. A igreja funciona para nós como uma embaixada do reino de Deus em terra estranha. Lá podemos encontrar hábitos, costumes, valores e principalmente pessoas que nos acolhem espiritualmente. A sensação que temos em celebrações, eu até coloquei uma foto de uma celebração aí que eu acho que muita gente já participou e a sensação é muito poderosa, retiros ou congressos, é que estamos em casa, na nossa pátria. Por isso, muitas vezes, somos tentados a querer prolongar e nos isolar em comunidades de crentes, entre aspas. Já ouvi muito falar isso, não, vamos montar ali um lugar para a gente viver lá, todo mundo crente. Às vezes a gente quer até converter o país, para o país todo ficar crente e a vida ficar tranquila. A vida ficar mais ou menos dentro dos nossos valores. A gente esquece que Jesus nos enviou como estrangeiros em terra alheia. Devemos entender a importância da igreja, mas tomar cuidado de não esquecer da nossa missão. A igreja não pode perder de vista seu papel de autoridade sobre seu povo. Deve entender que esse povo, apesar de estar vivendo uma situação como estrangeiro, tem uma missão. Nós precisamos ser acolhidos como povo, precisamos ser instruídos como povo, mas precisamos ser enviados como povo. Nós somos exilados? Somos. Nós somos estrangeiros? Somos. Mas nós também precisamos ser enviados.
No texto de 2 Coríntios 5, 19 a 20, ele fala o seguinte: isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. Lembra? Deus nos reconcilia, não nos imputa o pecado para juízo. Mas ele pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, nós somos esse estrangeiro que vive na terra alheia, que trabalha na terra alheia, que obedece às regras, que tenta dar exemplo, que vive numa situação de uma certa dificuldade com relação aos nossos valores, nossa cultura, que muitas vezes se sente sozinho, que muitas vezes se sente triste, com as amarguras que a vida em terra estrangeira pode nos trazer. Porém, nós não podemos nos esquecer. Temos uma missão, que é dizer ao mundo que vos reconcilieis com Deus. Por último, para a gente poder fechar, eu vou falar sobre a missão no exílio. Antes de tudo, somos embaixadores. Temos uma missão: reconciliar as pessoas com Deus. Portanto, essa mensagem tem o propósito de nos fazer pensar sobre nossa atual condição. Somos exilados? Sim. Somos estrangeiros? Sim. Mas, antes de tudo, somos embaixadores do reino. Temos uma missão: reconciliar as pessoas com Deus. Precisamos agir de acordo com o ambiente que estamos inseridos. Se somos pais, precisamos ser bons pais, de acordo com os valores daquela terra estrangeira. Mas antes disso, sermos bons pais conforme os valores do reino de Deus. Se somos policiais, médicos, faxineiras, professores, pastores, desempregados, estudantes, onde quer que estejamos inseridos, devemos obediência e responsabilidade aos valores da terra onde vivemos. Mas sempre essa obediência e responsabilidade está abaixo da obediência e responsabilidade aos valores do reino de Deus. Constantemente ouço pessoas dizerem que você não pode ser cristão e ter um posicionamento político de esquerda. Quando eu era menino, já ouvi o contrário. Como que você pode ser cristão e ser conivente com a opressão de direita? A Bíblia nos conta a história de Daniel. Ele fazia parte do governo de Nabucodonosor, um governante que oprimia muitas nações e pessoas. E ele consegue ser fiel a Deus, mesmo estando submisso politicamente a um rei opressor. Isso nos ensina muito sobre como a gente pode se posicionar como cristão. É lícito para um cristão se posicionar ou à esquerda ou à direita, até isso, desde que esse cristão esteja sempre abaixo dos valores do reino. Isso serve para tudo que a gente faz. Se Daniel conseguiu fazer diferença na situação, nós também podemos conseguir. Precisamos nos inspirar em histórias como a de Daniel e parar de desculpas. Mesmo as nossas decisões políticas não nos definem. O reino de Deus nos define. Ele define nossa missão, e essa missão é reconciliar as pessoas com Deus. Precisamos assumir nossa condição de embaixadores do seu reino. O problema não é como vivemos nossa vida, mas se guardamos as palavras do nosso Redentor e se cumprimos a sua missão. Profissão, ideologias, problemas, sofrimentos nunca podem ser maiores do que a nossa missão. Não podem nos definir. O que nos define é Cristo. E nossa principal mensagem é a cruz e a reconciliação. Então, eu queria que, nesse estudo, que está terminando agora, que a gente pensasse nisso. Como cristãos, você que está assistindo aí. Será que você está deixando que as situações desse mundo, que a situação da pandemia agora, que o emprego que você perdeu, que a promoção que você queria, que o namorado que não deu certo, ou que a briga que você tem com seu marido, ou que os problemas que você tem com sua mãe, seu irmão, com qualquer um desses, está tirando de você o ponto de vista de que você é um estrangeiro, um exilado, mas mais do que isso, você é alguém que é embaixador do reino de Cristo.
Você precisa agradecer a Ele. Você precisa entender qual é a importância dessa missão. Só quando você percebe o poder disso, só quando você entende isso, que você consegue reestruturar a sua vida. Porque você tira os olhos da terra estrangeira, você tira os olhos daquela condição que nós estamos passando e você olha para quem te inspirou, para quem perdoou os seus pecados, quem te livrou. E aí toda situação, por pior que seja, ela é possível de ser enfrentada. E ao enfrentar essa situação com a força que vem de Cristo, você se torna automaticamente um embaixador de uma cultura diferente. As pessoas conseguem perceber em você uma força diferente. Eu queria que a gente pensasse nisso nessa noite. Eu vou ler de novo o texto inicial para a gente poder orar. Vou pegar essa toalhinha para mim aqui, Xande. Então vamos lá, 2 Coríntios 5,17, o primeiro slide lá, Daniel. Eu suo muito, gente, eu vou dar uma secada aqui. Então vamos lá, 2 Coríntios 5, 17 a 20. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Percebem? E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que agora somos embaixadores da parte de Cristo. E qual é a nossa mensagem? Que vos reconcilieis com Deus. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a nossa missão, esse é nosso objetivo. E nossas profissões, nosso dia a dia giram em torno disso. A gente vai viver, a gente vai dar exemplo, a gente vai fazer o melhor possível, a gente vai sofrer, a gente vai se posicionar, mas a gente não pode perder de vista nosso principal foco. Vamos orar? Deus amado, eu te agradeço, Pai, porque nós podemos ter essa segurança, essa certeza inconfundível de quem somos, a quem pertencemos, qual é nossa terra, qual é nossa pátria celestial. Obrigado porque essa certeza embala nossos corações, nos dá tranquilidade, mesmo em momentos de dor, de morte, mesmo em momentos de pânico como esse que a gente está vivendo, medo de perder o negócio, medo de perder o emprego, medo de ter prejuízos, medo de ligar a televisão e ver os noticiários e perceber tudo que está acontecendo, mortes e mais mortes no mundo todo, uma doença que a gente não sabe ainda como combater, que pode nos atingir. Obrigado porque, embora tudo isso nos assola nessa terra estrangeira, a gente pode ter a certeza que a gente não é de lá. Que a gente está temporariamente inserido em uma terra estrangeira. E que dentro dessa terra estrangeira a gente tem uma missão. Assim como Daniel não se ajoelhou diante de Nabucodonosor para fazer orações a ele como o Deus vivo que conduzia a Babilônia, nós não nos ajoelharemos diante do príncipe desse mundo, que conduz os corações desse mundo. Nós podemos obedecer, porque sua autoridade foi colocada sobre nós por ti. Mas nunca essa obediência estará acima da obediência que devemos à nossa pátria celestial. E por isso nós, como igreja, cada um em sua casa, declara: Deus, cuida de nós. Deus, reine no nosso coração. Deus, conforta. Espírito Santo de Deus, vem e conforta. Dá certeza, dá a sensação de que estamos seguros para cada um de nós, em suas casas, aqueles que estão sozinhos há mais tempo, aqueles que estão com suas famílias. Conforta o coração de cada um, em nome de Jesus. Para que possamos, antes de tudo, confiar no Senhor
e estarmos preparados, instruídos, para desempenharmos a sublime missão que o Senhor nos deu, de reconciliação. Você que está nos ouvindo agora e que não se considera cristão, que não conhece completamente o Cristo do cristianismo. Muitas vezes você conhece os cristãos, conhece o cristianismo, mas você não conhece o Cristo do cristianismo. E esse Cristo diz para você que agora, reconcilie-se com Deus, que eu vou tirar de você o fardo do seu pecado. Eu vou livrar de você o fardo do teu pecado se você quiser se reconciliar comigo. Essa é a mensagem que nós temos. Essa é a mensagem que vamos proclamar. Ajoelhe-se aí na sua casa, agora, depois do culto, e entregue ao Cristo da reconciliação. Entenda que Ele pode livrar você do peso e da culpa que você tem cultivado. E a partir daí você pode estar reconciliado com Deus e pronto para guardar as palavras de Deus e amar a Deus em Cristo Jesus. E Jesus fala, faremos nele morada. Ele promete, fará em você morada. Por isso, nessa noite, nós te pedimos, entregue-se a Deus. E nós te clamamos, Deus, vem sobre nós com o teu leve e doce abraço. Cuida de nós. Protege-nos em nome de Jesus. E que possamos sentir do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você quer dar algum recado ou quer? Ah, ok. Vamos. Você pode vir aqui que a gente faz junto? Pode vir? Vem. Que eu tomei. Vai lá. Falando. Lucas pediu pra ajeitar lá. Não, pode falar. Então, pessoal, vamos estar caminhando já para o final desse tempo aqui de celebração a Deus. Eu quero te convidar a orar comigo, né? A orarmos juntos. Pode Te atrapalha aí? Não. E, pessoal, tem várias pessoas aí no canal mandando algumas mensagens, cumprimentando. Eu quero te dizer, se você quiser aproveitar agora para mandar alguma mensagem também, algum motivo de oração, pode estar conferindo aí que os meninos aqui que estão conosco na transmissão podem estar lendo para a gente os comentários e a gente está compartilhando aqui. Por que fazemos isso? Para que você literalmente participe conosco desse momento, para que você ore conosco, para que você interceda junto conosco nesse momento tão especial. Então vou te dar um tempinho aí para você estar escrevendo alguma coisa, pedindo, colocando algum pedido de oração, fica à vontade, tá bom? Quero também pedir e te dizer que as nossas transmissões vão acontecer agora por aqui, sempre pelo YouTube. Então compartilhe aí. Tô dando esse tempinho aí, gente, enquanto as pessoas podem estar pensando ou até informando algum motivo de oração, tá? Voltando, eu queria estar te pedindo para você estar informando as pessoas aí, amigos, irmãos, companheiros que estão nos acompanhando, para que estejam ligados nisso aí. Toda transmissão nós faremos sempre agora pelo YouTube. Então, as celebrações da Conviva, momentos que a gente pode ter de compartilhar algum conteúdo, vamos estar fazendo aqui no YouTube. E sempre quando a gente deixa essa mensagenzinha aqui no YouTube em relação ao Instagram, é quanto ao conteúdo da Conviva. Tudo aquilo que compartilhamos, mensagens, fotos, vídeos, conteúdo que a gente acha interessante compartilhar. E isso sim a gente manda lá no Instagram para você estar interagindo conosco lá, tá bom?
mas nos acompanha aqui todo domingo às 19h30. Nós estaremos fazendo isso. Encerrou? Ok. Ninguém mandou nenhum pedido de oração, então vamos estar orando aqui, levantando um clamor. Eu quero te pedir para você fazer isso junto aí conosco, não é? Eu gosto dessa mensagem que a gente replica ela de algumas igrejas e alguns movimentos aí no Brasil, que diz mais ou menos o seguinte: estamos reunidos num lugar chamado oração. A Igreja do Senhor Jesus está reunida num lugar chamado oração. Quero te convidar agora se você já estava concentrado nesse momento tão especial de palavra, de canções lindas, eu quero te convidar para mais um momento agora de oração, de clamor ao Senhor Jesus. Então você junto comigo vai estar orando aí, vai estar clamando. Eu quero te pedir para que você convide aí pessoas para estar contigo aí na sala ou aonde vocês estiverem. Então na cozinha, então junta todo mundo ao redor da mesa da cozinha aí. Se estão na sala, juntem-se aí na mesa, na sala de TV, no tapete, no sofá, aonde for, você vai orar conosco, tá bom? Para quem está na frente da pandemia, os profissionais e direcionamento, dificuldade das empresas. Beleza. Pronto. Ó, não ficou mudo não, hein? Eu parei de falar aqui para ouvir o que o pessoal estava escrevendo. O pessoal está pedindo para a gente estar orando aí. Tome nota aí, grave aí para você estar orando junto comigo. O pessoal está pedindo para estar orando pelos profissionais que estão à frente do combate à pandemia. Então, você vai estar orando aí pelos enfermeiros, você vai estar orando pelos médicos da nossa cidade. Comece da nossa cidade, pessoas que você conhece, que trabalham aí nos hospitais ou nessas frentes que atuam diretamente com a saúde. Você vai estar orando por pessoas conhecidas. Depois você vai estar orando por esses profissionais que estão espalhados no nosso estado de Minas, no nosso país chamado Brasil e no mundo todo. Vai estar orando por eles, tá bom? Vai estar orando também, estão pedindo oração aqui, intercessão pelos empresários, pelas empresas que têm sofrido com esse isolamento social, com o fechamento total e parcial do comércio. Ore pelos empresários, orem pelos funcionários públicos, orem pelas pessoas que estão, de alguma maneira, sofrendo com esse tipo de isolamento, pelas pessoas que já estão desempregadas. Ore, meu irmão, você precisa orar junto comigo. Estão pedindo para orar também pelas pessoas enfermas. Ok, você vai estar orando comigo aí por pessoas que estão enfermas nesse período de pandemia, pessoas que dependem de um tratamento médico, de medicamento ou até mesmo de algum tipo de internação. Você está vendo aí nos jornais, por mais que tem muita fake news por aí, mas você sabe junto comigo que a gente já está tendo uma superlotação em alguns hospitais do nosso país. Então você esteja orando conosco por esses motivos aí. Eu quero te pedir também que você esteja orando por Bila, pela gravidez de Bila, tá bom? Ela está pedindo aí, orem por ela aí, estejam orando aí. Eu acho que já tem uma turma orando, mas à medida que você vai me ouvindo aí, acrescenta esse motivo de oração. Ore por Bila, ore pela família dela, pela gravidez dela, que tudo corra bem. Você vai orar também por Leidiane e Alexandre, mas especialmente por Leidiane, porque o parto dela está marcado agora para terça-feira, né, Xande? Terça-feira, para que tudo corra bem, para que o Henrique venha debaixo da paz do Senhor Jesus, esse casal seja abençoado no nome de Jesus. Mais motivos de oração aí, gente? Então continua orando aí, se você está orando, continue orando. Eu vou estar orando daqui também e você ore comigo, tá bom? No nome de Jesus, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado porque é um privilégio nós estarmos aqui na presença do Senhor, reunidos. Como é bom, Senhor, como é bom poder falar disso, falar dessa verdade,
que o Senhor se faz presente em nossas vidas, porque nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus. É isso que a tua palavra diz. Nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus. Nós nos reunimos agora, Senhor, numa só oração, num só clamor, numa só intercessão. Os nossos corações, Senhor, se direcionam para o outro, para aquele que sofre, para aquele que está tendo algum tipo de dificuldade. É assim que nós nos juntamos agora, Jesus. No nome do Senhor, o Senhor nos disse, o Senhor nos mandou, o Senhor nos ensinou a interceder uns pelos outros, a clamar uns pelos outros, e é isso que fazemos no nome do Senhor Jesus. Nós clamamos pelos enfermeiros, pelos médicos, pelos técnicos de enfermagem, por todos aqueles que trabalham com a saúde, serventes de hospital, pessoas que trabalham com alimentação em hospitais, pessoas que trabalham com a limpeza em hospitais, pessoas que trabalham de um modo geral com a saúde na nossa cidade, Senhor, no nosso estado, no nosso país, no mundo todo. Em nome de Jesus, abençoe essas pessoas, ó Pai, para que eles continuem cheios do poder do Senhor, porque sabemos que o Senhor opera e continua a operar nesse mundo, na vida de cristãos e na vida de não cristãos, na vida do mundo inteiro, porque o Senhor é soberano, o Senhor continua derramando graça sobre todos, o Senhor continua derramando o teu poder sobre todos. Se não fosse a tua mão, se não fosse a tua graça, ai de nós, Senhor, ai de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor continua a agir no nosso meio, a operar com graça, a derramar do teu poder. E é por isso que nós clamamos, crentes de que o Senhor há de fazer a tua obra, há de abençoar tantas vidas, em especial por aquelas que estão na área da saúde, combatendo essa pandemia. Pai, clamamos pelos laboratórios que estão empenhados em desenvolver a medicação e cura para essa enfermidade, especialmente essa pandemia, Senhor, o Covid-19. Pai, mas nós clamamos também por tantos outros enfermos, por tantas outras enfermidades, porque, Senhor, o mundo não parou, nada parou, Senhor. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe cada vida, abençoe, Senhor, aqueles que estão enfermos, pessoas que tratam, Senhor, de doenças, que precisam de medicação, que precisam de tratamento médico. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos pela intervenção do Senhor, pelo milagre do Senhor em vidas que sofrem. Clamamos, Senhor, pelo mais pobre. Clamamos, Senhor, por aquele que carece de mais ajuda, por aquele que está desempregado, por aquele, Senhor, que carece de esperança, por aquele, Senhor, que carece de confiar no Senhor. Nós clamamos pelos empresários, pelos empreendedores, pelas pessoas que demandam de trabalho e demandam trabalhar, que elas agora aprendam também a descansar no Senhor, a confiar no Senhor enquanto trabalham, enquanto empreendem, enquanto fazem. Que elas entendam nesse momento tão difícil que acima da produção está a confiança no Senhor. Em nome de Jesus, que todos entendam, que até o mais cético, até o mais descrente, entenda que só o Senhor é Deus, que o Senhor continua sendo soberano, que o Senhor não se esqueceu de ninguém, de que o Senhor está conosco, mesmo em meio à escassez, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à perda, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero clamar, Senhor, por duas pessoas em especial, duas grávidas. Quero clamar pela Bila. Poucas pessoas, aliás, poucas, não sei se poucas ou muitas conhecem a Bila. Eu conheço, o Stanley conhece, alguns de nós conhecemos. Essa pessoa que tem se conectado a nós de uma maneira tão bacana agora através das redes sociais, aqui na Conviva, e não é por acaso. Não é por acaso que o nome dela está sendo citado aqui. Ela está grávida, ela está gestando. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a Bila, que seja uma boa gestação, cada vez mais saudável e que tudo corra para a tua honra e para a tua glória.
que essa mulher possa celebrar a vida do Senhor na sua vida, nessa gestação, em nome de Jesus, que ela testemunhe o milagre do Senhor, a sustentação do Senhor sobre sua vida e sobre a vida dessa criança. No nome de Jesus, que ela seja uma testemunha da luz, do brilho do Senhor Jesus em sua vida, na sua gestação, para toda a sua família. E que essa gestação, Senhor, que esse parto, que todo esse processo corra bem. Nós clamamos por isso. Nós clamamos por isso, porque nós somos limitados, Senhor. A Bila, os médicos que vão cuidar dela são limitados, mas o Senhor pode todas as coisas. Por isso nós clamamos e pedimos para que o Senhor cuide, para que o Senhor abrace, para que o Senhor carregue essa futura mãe e o seu filho nos braços do Senhor Jesus, nos braços da Tua graça e da Tua misericórdia. É assim que nós clamamos por Lelê, nossa querida Lelê, Leidiane, pelo Henrique que está ali, ainda sendo gerado, ainda recebendo cada nutriente, e que agora, terça que vem, essa próxima terça, vai vir ao mundo em nome do Senhor Jesus, pela graça do Senhor. É assim que nós cremos que as coisas vão acontecer. Pai, em nome de Jesus, cuida, Senhor, dos médicos, cuida, Senhor, de cada enfermeiro, de cada pessoa que vai estar ali junto com Alexandre e Lelê, naquele momento tão especial, tão marcante para essa família, e que todos eles estejam prontos, estejam abertos para receber o Henrique. Que ele seja, desde já, amparado, cuidado pelo Teu amor, pela Tua soberania. Como é bom, Senhor, poder vislumbrar, poder visualizar a soberania do Senhor pairando sobre tudo e todos, sobre a vida do pai, aliás, do futuro pai, da futura mãe, sobre a vida dos médicos, sobre a vida daquela equipe no hospital, sobre tudo. Bendito seja o Teu nome, é amparados pela Tua soberania, pelo Teu poder que nós clamamos, que nós pedimos. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Pai, eu quero clamar, para terminar aqui, Senhor, esse momento tão especial de clamor, que eu sei que tem gente orando junto comigo agora. Eu quero clamar por esse ou por essa que está sentindo tocado agora. Ele não sabe muito bem, ela não sabe muito bem explicar o que é isso que está acontecendo em seu coração. Mas há algo diferente, há um toque do Senhor Jesus nessa vida. E que essa vida possa se render ao Senhor. Em nome de Jesus, que cada palavra que foi proferida aqui hoje, através das canções, através da pregação que o Senhor usou o Stanley, possa vir como instrumento do Senhor nesse coração que se rende a Ti. E que essa pessoa venha entregar sua vida ao Senhor Jesus. Meu Deus, eu não consigo ver essa pessoa agora. Nós estamos limitados pelas redes sociais. Nós estamos limitados pelo isolamento. Mas o Senhor é aquele que assiste a todos. O Senhor é aquele que é o onipresente, está em todo lugar. O Senhor vai ao encontro desse que agora na sua casa chora e clama pela Tua presença. Que o Senhor entre nesse coração, que o Senhor transforme essa vida e que Ele venha testemunhar futuramente de que o Senhor é o Deus vivo, de que o Senhor transforma, de que o Senhor converte corações. No nome de Jesus, Senhor. Em Teu nome, Jesus, nós clamamos. Não é na força do meu grito e nem na suavidez da minha voz, mas é no poder do nome de Jesus que nós clamamos para que todo coração de pedra seja quebrado e que para todo coração de carne seja abraçado, acolhido pelo Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Opera, Senhor, de forma que nós não podemos operar. Alcança, Senhor, aquele que nós não podemos alcançar. Em nome do Senhor. Essa é a nossa oração. Esse é o meu clamor nessa noite. Alcança o coração agora. Senhor, em nome de Jesus, alcança o coração. Esse que entendeu que esse chamado de ser igreja é para todos. É para todos.
são para todos aqueles que foram acolhidos pelo Senhor, que foram impactados por tua palavra e pelo teu poder. Em nome de Jesus. Esse é o nosso clamor, que não poderia deixar de ter na sua essência gratidão. Nós terminamos agradecendo ao Senhor. Agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem derramado na nossa vida. Tudo, Senhor. Tudo. Cada palavra extremamente essencial à nossa vida. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, gente. Pessoal, nós vamos tocar aquela canção de novo. Acho que o pessoal gostou, né? Então nós vamos soltar aí aquela canção de novo. Cantarei teu amor, não é isso? Cantarei teu amor. Curte essa canção aí. Canta com essa galera. E Deus abençoe sua vida. Vai na paz do Senhor Jesus. Essa semana seja bênção. Seja a paz de Cristo para a vida de alguém essa semana. Você pode fazer uma ligação. Você pode mandar uma mensagem. Você pode fazer uma videochamada. Seja a paz do Senhor Jesus na vida de alguém nessa semana, hein? Deus te abençoe no nome de Jesus.